Game of Thrones voltou, a gente tá aqui para fazer a análise desse primeiro episódio, que tem um monte de coisa pra gente avaliar, então pra gente não perder mais tempo, roda essa vinheta aí. Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes, Game of Thrones voltou, a gente tradicionalmente sempre faz a análise do episódio aqui, mais a análise do preview pro próximo episódio, então não quero enrolar muito, pra gente já começar logo essa análise, tem muita coisa pra gente debater. Porém, antes, peço pra você, se você não é inscrito, se inscreve agora no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, porque é neste canal aqui que você vai encontrar a maior quantidade de informações possíveis sobre Game of Thrones e sobre todo o universo ali das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, assina o canal, se inscreve no sininho e já deixa o like agora no início do vídeo. Bom, a primeira coisa sobre esse episódio que eu quero falar pra vocês é que a gente tem um monte de referência ao primeiro episódio da primeira temporada. A gente sabe que esse é o primeiro episódio da última, então a gente tem que fechar um arco e aí tem um monte de referência e eu vou citar elas aqui ao longo de todo esse vídeo. A primeira referência que a gente pega é o menininho que tá correndo ali por Winterfell, pela cidadezinha ali do lado, aliás, perto de Winterfell, e ali a gente tem a primeira referência. Essa referência é clara, esse menininho faz dois papéis ao mesmo tempo. Ele faz o primeiro papel da Arya. A Arya também no primeiro episódio tenta ver ali quem é que tá chegando, não consegue, e daí depois ela vai subir numa carroça para conseguir ver, se eu não me engano. Já o segundo papel que esse menino faz é o papel do Bran. O Bran que sobe na torre para ele ver o rei chegando lá longe, e o menininho sobe na árvore para que ele consiga ver todo mundo ali. A segunda referência que a gente tem dentro disso aí é da própria Arya, que tá longe da família dela, tá em outro lugar ali para ver o rei chegar, e ela tá vendo o rei e a rainha chegar naquele momento. O Jon já não é mais o rei na realidade, mas em tese ainda é o rei. Então ela tá vendo ali. A terceira referência que a gente tem nessa chegada aí é justamente o Jon e a Dany, né? A Dany e o Jon ali estão fazendo os papéis de Cersei e de Robert, né? O rei e a rainha. O Jon se assemelha muito, a roupa dele se assemelha muito à do Robert, que tinha aquele casacão peludão assim. Mas em teoria a Dany é o Robert nessa montagem. A gente também tem uma carruagenzinha levando nobres, que no caso é o Varys e o Tyrion, assim como na primeira vez, que era a Cersei quem tava nessa carrocinha ali. Outra coisa que a gente tem que notar é a música. A música é a mesma da chegada do rei no primeiro episódio da primeira temporada. Quando o Jon chega, ele encontra o Bran, e aí ele tem toda ali aquela cena com o Bran, e aí a parte importante, que é outra referência, é quando a Dany vai falar com a Sansa, que é a Lady de Winterfell. Ela fala, Winterfell is yours, your grace, ou seja, Winterfell é sua majestade. E é a mesma coisa que o Ned fala para o Robert. Guarding the north for you, your grace. Winterfell is yours. Então, são essas referências no início do episódio. Uma parte que eu achei bastante importante dentro desse episódio, já um pouco mais pra frente ali, né, dessa cena que eu tava citando, todas essas referências, é quando o Jon encontra a Arya ali, que ele tá ali no Bosque Sagrado. Ele não ouve ela chegar e tal, eles têm aquela conversa, botando um papo em dia, e daí o Jon fala bem assim, porra, a Sansa acha que ela é mais esperta do que todo mundo. E aí a Arya avisa que a Sansa é sim mais esperta do que todos eles. E a Arya entende todo o lado do Jon. Afinal de contas, ele precisava da Dany, ele precisava dos exércitos dela para que eles conseguissem combater o Rei da Noite e o Exército dos Mortos. Mas ela hoje aprendeu a respeitar a irmã dela e a inteligência da irmã dela. Então ela está do lado da Sansa na realidade, e não do lado do Jon, apesar de entender a cabeça do Jon. Se a Sansa tem alguma coisa contra a Daenerys, e a Sansa é tão inteligente quanto ela é, então a Arya entende que existe alguma coisa na Daenerys que faz a Sansa não gostar dela, e por conta disso a Arya está do lado da Sansa. Uma coisa interessante agora, já no núcleo de Porto Real, é a Cersei, né, que a gente vê ali a Frota de Ferro retornando ali com a Companhia Dourada,
E eles ali falam sobre os números que eles têm, 20 mil homens, 2 mil cavalos, nenhum elefante. Ela se mostra preocupada com o lance dos elefantes, né? Ela queria os elefantes e a gente não sabe por quê. E isso é uma coisa importante. Ela fala algumas vezes, quando ele fala nenhum elefante, ela pergunta dos elefantes. Ela fala, mas eu achei que vocês tinham elefantes, isso é decepcionante. E depois ela cita mais uma vez, quando ela tá com o Euron lá no quarto, ela fala, eu queria aqueles elefantes. Por quê? Eu imagino que é porque elefantes são muito bons para carregar carga. E que tipo de carga eles poderiam carregar? Eles poderiam carregar, por exemplo, o escorpião do Qyburn, né? Colocar o escorpião, aquela balestra, nas costas do elefante e assim ele poderia se movimentar melhor para você conseguir atacar os dragões que estão no céu. Ou talvez, pensei também, que pudesse ser algum tipo de catapulta que jogasse, por exemplo, fogo vivo nos mortos ou nos vivos, tanto faz, para que ela conseguisse manter o reinado dela. Ela não tá nem aí se os mortos conseguiram cruzar ou não a muralha. Talvez ela não esteja nem aí porque ela não tenha mais motivos para viver, ou talvez ela tenha um plano muito bom de contingência, tanto dos mortos quanto dos vivos ali, e esses elefantes faziam parte do plano dela. Outra coisa interessante é que ela quer os dois irmãos dela mortos. A gente entende porque ela quer o Tyrion, ela nunca gostou dele. Agora o Jaime é uma novidade. Mesmo ele tendo abandonado ela, a gente espera que a Cersei ame o Jaime. Depois de tudo que aconteceu, ela sempre gostou do Jaime, que o Jaime era um homem muito bom, que não sei o que e tal, e aí agora ela quer ele morto. Então talvez não seja realmente amor, como o Jaime é realmente apaixonado pela Cersei. Uma coisa interessante que eu tenho que destacar aqui é que o Euron coloca a mão na barriga dela e fala que vai colocar um príncipe lá. Ela depois fica muito triste e um pouco chorosa, um pouco sentimental. Talvez seja porque ela já tenha um filho na barriga dela, que foi o que ela disse no fim da última temporada, e que ela não tem mais o pai do bebê, que é o Jaime, o cara que em teoria ela ama, ali do lado dela. Ou talvez seja porque ela saiba que ela não vai mais ter nenhum filho, que ela não pode ter um filho, ou que se ela tá esperando esse filho, que ele vai acabar morrendo em algum momento aí, por conta das profecias que a Meg fez para Cersei. Logo em seguida a gente vê ali os Greyjoy resgatando a Yara. Uma coisa que eu tenho que destacar é que eles resgatam ela usando arco e flecha, e isso é uma referência também ali a primeira temporada, onde a gente vê os Greyjoy usando arco e flecha, no caso o Theon usando arco e flecha, e aí é dito que os Greyjoy são muito bons no arco e flecha, e realmente eles são mesmo. Então ele consegue resgatar a Yara ali no arco e flecha. Depois é nítido que o Theon quer ir para o norte para ajudar a família dele de verdade, quem criou ele, as pessoas que ele ama. A Yara garante que ele vá para que ele lute com a família dele lá, mas ela vai para as Ilhas de Ferro, que é um ótimo refúgio para Daenerys, inclusive. Voltando ali para o norte, a gente vê o Davos conversando com Tyrion e toda a galera ali, propondo um casamento entre a Daenerys e o Jon. Os dois poderiam se unir e teriam um ótimo rei e uma ótima rainha, pelo menos na visão do Davos. Sendo assim, eles conseguiam unir, né, todos os 7 reinos ali, tendo no sul a Daenerys o apoio da população e no norte o Jon tendo o apoio de toda a população. Lembrando que o norte ele corresponde à metade do reino, dos 7 reinos ali. Você pega ali 6 reinos, esses 6 reinos correspondem à metade e o norte corresponde à outra metade. Então é muita terra, é muita coisa. Esse reinado que o Davos quer lembra muito o reinado de Jaehaerys I e a rainha Alysanne. Os dois, né, que sucederam o Maegor I, o Cruel, foram os melhores reis que já tiveram, e os dois tinham o mesmo tanto de poder. O rei, apesar de ser o cara que deveria mandar mais, mandava um tanto, mas a Alysanne mandava o mesmo tanto que ele. Uma coisa interessante também é a Dany e a Sansa tendo esse problema de relacionamento. A Sansa não gosta e a Dany percebeu isso. Só que a Dany dá um pouco a entender ali que ela não tá gostando daquilo, que se a Sansa não estiver respeitando ela, ela vai ter que tomar providências mais enérgicas para com a Sansa. Essa soberba da Dany, essa arrogância da Dany, essa falta de humildade dela é o que tá fazendo a Sansa ter essa resistência contra a Daenerys. Porque a Sansa já viu isso na Cersei e ela não gosta disso. Então ela olha pra Dany, vê ali que na verdade tudo que a Dany quer
é o trono, então por isso ela não gosta disso. Ela acha que a Dany não deveria governar. Talvez ela acredite que o Jon deva governar. Ela fala isso pro Jon, fala, você é muito bom nisso, em comandar. Então talvez ela acredite que o Jon realmente deva ser o rei e não a Dany. Depois, logo em seguida, a gente tem uma das cenas mais importantes de toda a série. A gente tem a Dany e o Jon indo até os dragões, o Drogon e o Rhaegal, e aí a Dany monta no Drogon. Mas o Rhaegal tem ali uma grande afinidade com o Jon. Ele vai dar aquela cheirada, parece um cachorro assim, quando gosta da gente, dá aquela cheirada e tal. E aí a Dany, sem saber de uma informação muito importante, fala pro Jon montar no Rhaegal. Qual é essa informação muito importante que a Dany aparentemente não tem? É que apenas Targaryens conseguem montar dragões. E essa é uma informação que ela deveria ter, porque, por sorte, o Jon é um Targaryen, então ele conseguiu montar o Rhaegal e voar nele, mas os dragões não permitem outros que não tenham o sangue do dragão montando neles. Se o Jon não tivesse o sangue Targaryen, com certeza ele teria morrido e a Dany teria com certeza perdido ali o novo crush dela. A sorte do Jon é que, como eu já disse, ele é um Targaryen, então ele pôde montar no Rhaegal. Eu acho que a Dany não tem essa informação, mas alguém ali do núcleo dos inteligentes deve ter essa informação. O Sam, o Tyrion ou o Bran vão ter essa informação e vão acabar ratificando a informação que o Sam dá para o Jon no fim desse episódio, né? Então alguém vai falar quando o Jon acabar dizendo que ele realmente é filho de Rhaegar Targaryen e, portanto, herdeiro legítimo do Trono de Ferro. Alguém vai falar que somente Targaryens conseguem montar dragões, ou seja, isso comprova, Jon é sim Targaryen, não tem como você discutir. Qualquer outra pessoa que fosse montar um dragão e não fosse Targaryen não conseguiria. E uma coisa interessante é que o Jon comanda o Rhaegal, ele não só monta no Rhaegal e sai voando, ele começa a colocar suas vontades. Na hora que ele quer pousar, ele olha e fala, eu vou pousar. Ele puxa o Rhaegal e o Rhaegal obedece e pousa. Uma curiosidade interessante é que a gente vê o Jon e a Daenerys pegando e o Drogon não gosta nem um pouco disso, fica aparentemente com ciúmes. Claro que pode ser aquele ciúme ali do guri, que é o filho vendo um cara pegar a mãe, que nunca deve ser legal, eu imagino, mas também há teorias de que o Drogon é na realidade o próprio Drogo, que como para fazer os dragões ali, a pira queimou o Drogo, então a alma dele acabaria ficando dentro do Drogon, e por causa disso o Drogon é do jeito que ele é, todo meio louco assim, meio incontrolável, meio indomável, e aí ele não estaria gostando nem um pouco de ver a ex-mulher dele, ou a mulher dele, não sei como é que ele enxerga isso, pegando outro cara ali na frente dele. Outra cena importante é a Arya pedindo uma nova arma para o Gendry. A arma que ela pede, pelo desenho ali, é o seguinte, tem um cabo, não sei se é o cabo da própria adaga dela, mas tem um cabo, e dentro desse cabo tem uma lança, né? Ela enfia uma lança. Não fica claro se essa lança aí ela é arremessada, por exemplo, se ela consegue apertar um botão e disparar essa lança em alguém, ou se ela só quer mais uma adagazinha de vidro de dragão, mesmo ela tendo já a adaga dela de aço valeriano. A Sansa confronta o Jon, né, por conta de tudo que tá acontecendo lá, né, porque os Glover não vão, né, assumir ali o assento deles ao lado dos Stark, como eles prometeram, porque o Jon acabou dando a cadeira dele de rei para a Daenerys, né? Então a Sansa vai e com toda a esperteza dela vai fazendo ali tudo e ela descobre que na realidade o Jon dobrou o joelho, não porque ele ama o povo do norte ou coisas do tipo, mas sim porque ele ama a Daenerys. Então deve ter tido sim um motivo nobre para isso, mas o motivo principal é porque ele ama a Daenerys e a Sansa fez essa leitura muito rápido. Logo depois o Sam encontra a Daenerys e ele descobre que o pai dele e o irmão dele acabaram morrendo. Eu gostaria de destacar para a forma como o John Bradley, que é o ator que faz o Sam, ele interpreta essas duas informações. Quando a primeira informação de que o pai dele morre chega pra ele, ele fica triste, mas ele fala, bom, meu pai é malvado, então foda-se, né? Pelo menos o meu irmão é muito gente boa, eu gosto muito dele, um cara muito bom, e aí eu posso visitar ele. E aí quando ele recebe a informação de que o irmão dele, que era legal, morreu, aí o cara desaba e fica muito mal. Quando ele sai de lá, ele encontra o próprio Bran, que fala que tá ali esperando um velho amigo. O Bran fala que ele tem que contar pro Jon qual é a linhagem do Jon. O Sam então desce até nas criptas, conta pro Jon o que a Daenerys fez. E aí a gente vê um pouco da diferença. O Jon, por estar apaixonado e cego de amor pela Daenerys, não quer enxergar algumas coisas. O Jon realmente já executou homens, mas também deixou muitos vivos. E a Daenerys não foi capaz de fazer isso.
por exemplo, quando ela foi muito aconselhada para não queimar nenhum deles, para que faça eles serem prisioneiros e não churrasquinho. Ela não ouviu e transformou eles em churrasquinho. Então o Sam revela para o Jon, fala, olha, você é filho de Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen. O Jon com certeza não quer ouvir isso, porque afinal de contas toda a vida dele acabou de virar uma mentira naquele exato momento. E aí ele não quer acreditar que o Ned, o cara mais honrado que já existiu, pode ter mentido para ele durante toda a vida dele. O Jon fica atônito com isso, mas ele começa a aceitar, e aí quando o Sam fala, olha, você é o herdeiro do Trono de Ferro, é você que tem que ser o rei, e não essa louca aí que tá querendo assumir os 7 reinos. O Jon aceita a notícia, percebam isso, e ele fala, mas isso seria traição, ou seja, ele sabe agora, ele aceitou que sim, ele é Aegon e não Jon, mas ele não quer fazer isso porque ele acredita que seria traição com a Daenerys, pela honra que ele tem. Mas o Sam acaba plantando aquela sementinha do mal que seria o Littlefinger que plantaria, ele acaba plantando, falando, você recusou a coroa pelo bem do povo. Será que ela faria a mesma coisa? Eu, particularmente, chuto que ela não vai fazer a mesma coisa. Bem no final do episódio, a gente vê ali alguns selvagens chegando à Última Lareira. A Última Lareira é a sede ancestral da Casa Amber. A Casa Amber, foi dito isso na 6ª temporada, é a casa mais próxima ali da muralha. Por isso chama Última Lareira. Você tá andando ali pela Estrada do Rei, Casa Amber é a última lareira, o último lugar onde que você pode ficar de boa, ter uma lareira, você ficar quentinho. Então depois você acaba indo para a muralha. Então quando os mortos cruzam a muralha, o primeiro lugar que eles pegam é Última Lareira. Reparem que nessa nova abertura, a gente tem ali toda a muralha quebrada e aí a gente vê um azul vindo mais perto e ele já tá chegando em Última Lareira quando a gente pega ali na abertura desse episódio. Então tá todo mundo morto, mas ao mesmo tempo não tem nenhum corpo. Todo mundo chega, encontra os homens da guarda da noite e aí eles encontram um molequinho que tá ali preso no meio do negócio com uma espada, provavelmente. Esse guri acorda e aí eles vão e botam fogo. E aqui tem mais uma referência no primeiro episódio, lá na primeira temporada, a gente tem uma menina que ela tá grudada numa árvore com uma espada. A gente tem esse mesmo símbolo aí, esse símbolo distorcido que a gente vê em outras vezes aí no episódio. E daí a menina também acorda, né, com os olhos azuis, assim como o gurizinho. Então a gente tem a mesma coisa, tanto no primeiro episódio da primeira temporada, como no primeiro episódio da última. A última cena é mais uma referência, porque a gente vê ali o Jaime chega, e aí ele olha pro Bran, e aí acaba o episódio. Porque no primeiro episódio da primeira temporada, quando o Jaime empurra o Bran, é quando acaba o primeiro episódio. Então a gente tem o confronto entre Jaime e o Bran. É válido destacar que o Jaime é o velho amigo que o Bran fala pro Sam. Quando o Sam sai, o Bran fala que o que ele estava fazendo ali era esperar um velho amigo. Então o Bran tem os spoilers, né, de toda a história, ele sabia que o Jaime ia chegar e ele ficou ali esperando. Por que, velho amigo? O Jaime foi o cara que desencadeou todo o poder do Bran. Quando ele derruba o Bran da escada, é quando o Bran começa a sonhar com o Corvo de 3 olhos, é quando ele começa a ter todos os poderes dele e vai e volta agora todo poderoso. Sem o Jaime fazer aquilo, o Bran nunca conseguiria todos os poderes. Bom, essa foi a análise do episódio, né? Como um todo, eu dou 8,5 para esse episódio, eu acho ele um ótimo episódio, não perde tempo. Tem alguma coisinha ou outra ali que talvez pudesse ser melhor. Eu não gosto muito da parte da Sansa, eu acho que fica muito chutado assim, ao vento, assim, toda a inteligência dela, mas eu acho que são coisas que ao longo da série isso vai ser consertado, então por isso não tem 10, por causa dessa parte da Sansa e mais algumas outras pequenas coisas. Mas um excelente episódio, um ótimo episódio para um começo, sem perder muito tempo. Agora eu vou falar um pouco do próximo episódio, que a gente já tem o preview, e aí a gente vai descobrir um pouco o que vai acontecer. O Jaime chega lá e a Daenerys fala pra ele que o irmão dela contava várias histórias, né, de que um cara tinha matado o pai dela e das coisas que ele, Viserys, e ela, Daenerys, deveriam fazer quando encontrassem esse cara. Logo depois a gente vê a Sansa e a Dany se estranhando de novo, né, as duas conversam sobre a Cersei, e é válido lembrar que a Sansa admira a Cersei e a Dany odeia a Cersei. A Sansa tem uma admiração pela Cersei porque a Cersei é muito inteligente, então elas têm esse embate. Porém, a Sansa é mais inteligente que a Dany e conhece a Cersei
milhões de vezes mais do que a Dany. Então a Sansa sabe quais são os próximos passos da Cersei e sabe o que tem que fazer. Depois a gente vê uma cena do Jorah puxando uma espada. Eu acho que essa é a Veneno do Coração, a espada do Samwell Tarly, né? Que é a espada ancestral da casa Tarly, e ele deve passar pro Jorah, que vai fazer um melhor uso daquela espada do que o Sam, que não sabe lutar. Logo depois a gente vê que a Dany vai encontrar o Jon nas criptas, e aí depois a gente tem uma cena da Dany meio triste assim e tal, e a gente não sabe o que acontece nas criptas. É bom lembrar que os dois têm um relacionamento incestuoso, a Daenerys é tia do Jon, porém ele não sabia disso até aquele momento. Agora, é bem provável que o Jon tente brecar esse tipo de relacionamento, afinal de contas é incesto e ele não deve querer isso. Então ele deve querer parar com esse tipo de relacionamento. Aí fica a dúvida se ele vai revelar para Dany logo que eles são parentes ou se ele vai mentir para ela e tentar esconder essa informação para que não comece uma nova dança dos dragões com 2 pretendentes ao trono. Já no finalzinho a gente vê que o Tormund consegue sim chegar até o Winterfell para falar pro Jon o que está acontecendo, ou seja, que uma lareira caiu e outras casas ali, outros castelos no caminho também devem ter caído. Então ele chega pro Jon e o Jon pergunta: "E aí, quanto tempo nós temos?" E o Tormund responde para ele que eles vão ter até o próximo dia ao cair da noite para eles conseguirem organizar tudo e enfrentar finalmente os mortos que estão chegando. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês aí sobre esse episódio aí nos comentários, eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Peço também que vocês deixem opinião sobre esse vídeo aí, não esquece de deixar o like, se inscrever no vídeo, ativar o sininho e acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.